Vamos embora. Boa noite. Estamos aqui, dia 20 de maio, né, de 2019. E o encontro de hoje aqui ele é bem objetivo. Não pretende, não entende ser um encontro expansivo. Vai ser um encontro contrativo, um encontro bem direto ao ponto, né? Para a gente falar basicamente de três coisas, né? A gente falar falar três coisas ligadas a uma coisa, né? Qual é essa uma coisa? Essa uma coisa é essa atual experiência que nós estamos fazendo de materialização do token A2C para ganhar musculatura, entendimento, né? Ainda já como criptomoeda, ainda usando wallet, essas coisas todas, através do blockchain do Ethereum, né? Para a gente poder chegar nessa futura mídia social que a gente está chamando até agora de OMI.2C. Não é isso? E, até onde sabemos, tem aí pelo menos uns 2 ou 3 devs envolvidos, né? Sendo que 2 deles nós sabemos como estão envolvidos. Um é o Joe Carlotto, né? A gente sabe como é que é a dinâmica dele de envolvimento. Outro é o Pedro Henrique, né? E a gente quer entender melhor como é que vai ser o envolvimento do Pedro Henrique no dev, né? No dev dessa exploração do token A2C. Por quê? Porque ele compartilhou semana passada, se não me engano, num dos pontos de contratação no Messenger, né, que ele ia diminuir a carga, né, de envolvimento nessa jornada, né, nessa exploração. E, obviamente, justamente no momento que a gente está aumentando, a gente está convergindo cada vez mais, aumentando a carga de envolvimento. Quer dizer, então, o encontro foi gerado para isso, para conversar, para saber, né, que carga é essa de envolvimento que ele vai ter e de que forma isso pode conversar, obviamente, com toda essa convergência, com toda essa materialização que nós estamos fazendo de várias formas, né? Então, essa é uma questão. A outra questão é a própria geração de fluxos que vem se fazendo, ou a liquidação de A2Cs alfa, que eu tenho chamado, que foram emitidas, para se gerar o recurso monetário que ele precisa, né? Que ele compartilhou já faz... Agora acho que vai fazer mais ou menos umas 3 para 4 semanas que ele compartilhou isso, né? Nesse sentido, do que ele precisava ali, do que ele necessita, até agora se tem R$100, né, que eu liquidei com a Jananda, em função das A2Cs que eu recebi do Felipe Silva, né? Tem o próprio R$50 do Felipe, que eu não sei se Felipe Silva, não sei se ele já passou, né, isso para o Pedro. A gente vai saber hoje se ele colar aí, né? E tem a questão do mais 150 da geração de fluxos que eu fiz com mais 8 nós, né? Nós esses que estão ligados a vários clusters e nós esses que são até elos fracos, sabem que está acontecendo alguma coisa, acham interessante, mas não encontra o tempo, digamos assim. Interesse tem, mas não encontra o tempo para se envolver, né? Sendo que o que eu detectei, sabe, Verli e Samara, foi que eu passei para esses nós, né, as contas que ele tem, né, que o Pedro Henrique tem, para eles poderem passar o recurso monetário que eles estão disponibilizando, mas não sei até que ponto isso aconteceu, porque também eu não tive feedback dessas pessoas aí, né? E assim como eu não tive feedback do Pedro. Porque a ideia toda não é concentrar numa pessoa, né? Não é concentrar na minha pessoa, certo? É o contato direto, né, com a pessoa e fazer ali no P2P. Então também isso é uma outra dúvida que nós vamos tirar hoje, né? E por último, a última coisa que nós vamos conversar, e aí não é só para o Pedro, né? É para todos os envolvidos, na realidade. Ou seja, todos estão envolvidos com a exploração, né? Todos estão envolvidos com essa exploração. De alguma forma, também as suas demandas, né? As suas necessidades e demandas também serem, digamos, contempladas, né? Seja com a liquidação de A2C, seja com geração de fluxo. Então, é basicamente isso, galera. Objetivamente, essa é que é a proposta do encontro. Nesse sentido, seria legal, enquanto o Pedro não cola aí, né, se vocês quiserem compartilhar um pouco dessas 3 questões, né, que foram enumeradas aí, compartilhar seus entendimentos, suas perspectivas, percepções, vai ser bacana porque fica registrado aqui no encontro, né? Vamos lá. Então, eu queria falar, vou aproveitar. Quando houve a demanda, né, o Pedro com as necessidades que ele está tendo,
financeiras, né? E ele querendo muito se envolver com o desenvolvimento da moeda e poder fazer isso de uma maneira mais tranquila, tal. Eu de verdade assim me senti num lugar que eu vira e mexe tenho me sentido assim, né? E não é só com o Pedro agora, já foi com a Amendoeira, tal, e até com outros nós que eu gostaria de estar de certa maneira gerando fluxos ao invés de estar demandando fluxos, digamos assim, financeiros mesmo, falando em fluxos financeiros. E aí eu fiquei muito feliz quando eu pude fazer isso para aí, né? Fiquei bem feliz de ter enfim. E eu tô com algumas demandas, assim, já que, né, esse espaço seria também para isso. Assim, o que surge nesse momento, né? Nesse momento eu tenho vendido os tabacos que vocês já sabem, né? E eu tenho feito isso de uma maneira muito, né, muito ainda muito menor do que eu poderia estar fazendo, né, melhor dizendo, e muito porque eu não tenho dinheiro para investir, basicamente, né? Por exemplo, assim, hoje eu teria assim uma demanda de estar conseguindo já comprar tabaco para a semana que vem, para poder ter no estoque e fazer isso circular, porque a minha meta, digamos assim, é poder investir nesse negócio de uma maneira que chegar a um ponto que é onde que eu quero chegar e talvez no mês que vem, que isso está sendo a minha renda mensal mesmo, assim, né? E podendo estar distribuindo cerca de 1.000 tabacos ao mês, digamos assim, que é uma quantidade que daria 20 quilos de tabaco, né? E, enfim, e essa minha demanda também, ela é muito para eu poder estar nesse outro lugar que é gerando fluxos, né, ao invés de estar demandando fluxos financeiros. Enfim, é isso. Então, uma coisa importante falar, Verli, eu acho que é uma coisa que a gente conversa recorrentemente, Samara pode me ajudar nisso, é que gerar fluxos não é exclusivamente gerar recursos monetários, certo? Eu estou falando especificamente dos monetários. Não. Gerar fluxos é gerar todo e qualquer tipo de conexão, facilidade, recurso, insumo. Por exemplo, o Diogo Carlotto, quando ele teve a ideia, ele gerou fluxo na medida que ele conversou com um dos devs que está fazendo, né, o desenvolvimento tecnológico da plataforma do Synthetix para chegar junto nessa exploração. Isso é gerar fluxo. Então, olha, eu estou falando da minha demanda. A minha demanda agora, nesse momento, é financeira. Mas, assim, quando eu penso, por exemplo, nas necessidades do Pedro, eu já estou aqui elaborando como gerar fluxos para ele, em realidade conectando outros nós, né? Que é o que, de alguma maneira, eu venho fazendo. Como eu posso estar conectando outros nós para ter esse encontro com o Pedro, conhecer o que o Pedro está fazendo, que possa estar colaborando com esses fluxos, né, do Pedro. Então, beleza. Então, a gente está aqui para conversar disso. O Pedro já sinalizou, você viu, né, Samara? Sinalizou ali que ele está chegando, teve um problema de conexão, coisa e tal. Então, está chegando na área aí. Mas você queria falar alguma coisa, Samara, com relação a isso? Na verdade, eu realmente estou muito cansada. Não estou conseguindo nem processar muito, mas acordei muito cedo hoje. Assim, eu estou mais, eu estava na verdade querendo saber mais assim né, quais são essas necessidades do Pedro nesse momento especificamente, né? Porque eu acho que uma questão que eu fico pensando é quanto que, assim, dado que a gente ainda tem essas várias outras explorações, né, principalmente que estão rolando ali na trilha de metadados, eu acho que tem muitas coisas ainda a serem feitas antes de, né, de chegar, colocar a mão na massa em algumas questões tecnológicas. Eu acho que tem experimentações que podem ser feitas no momento, mas eu sinto que a gente ainda não chegou a definições suficientes para ser o momento de chegar e realmente botar a mão na massa tecnologicamente falando. Eu acho que sim, tem experimentações, no caso ali com o Mastodon, né, acho que a gente falou, e eu acho que é isso que eu estava querendo saber um pouquinho também, né, que não sei se a gente também está assim, querendo muito, né, muitos devs agora, e se realmente isso é necessário nesse momento, ou ele tem né, algo que ele pode ir fazendo no tempo dele seria suficiente por agora, né?
É um pouco assim nesse sentido que eu estava querendo saber, e também isso, assim, além de recursos financeiros, que outras coisas poderiam ser geradas, né? Porque eu sinto que a gente sempre esbarra nisso, né? No recurso financeiro, mas eu tinha interesse também em saber que outras coisas poderiam ser relevantes para ele também, né? Mesmo que se some esses recursos financeiros, mas eu sinto que, assim, nesse momento que a gente está querendo explorar exatamente isso, que a gente está querendo colocar em prática o que é geração de fluxos, mesmo que ele realmente tenha, sei lá, a demanda seja, eu preciso de, sei lá, R$ 1.000 por mês, além disso, o que mais, né? Porque isso vai até na forma como a gente vai gerar esses fluxos é diferente, né? Porque você vai abordar outras questões além das questões financeiras. Então, essa era uma curiosidade assim, que eu tinha, algo que eu queria conversar, em especial com o Pedro, né, nesse momento, que seria um pouco o foco, né, da conversa. Na realidade, quando a gente começou em 2018, Samarinha, lá atrás, né, em abril, a ideia de uma criptotrilha chamada All Crypto Dev, né, All Crypto Dev, a ideia toda era começar a fazer conversas com galera de tecnologia, né, não necessariamente pessoal ligado exclusivamente a blockchain, mas também blockchain, para primeiro compreender, né, entender o escopo, digamos assim, da exploração das demandas de cada um, né, perceber com cada um, né, na conversa com cada um, como de fato aconteceu, vem acontecendo com o Diogo Lopes, Criama Avatar, Diogo Carlotto, Sintrope, né, Júlio Lopes, Rolocaso, Blockchain, enfim. Entender, digamos assim, o que estava sendo demandado, né, que horizonte era esse de exploração que estava se buscando. E para cada um deles havia uma demanda, obviamente, completamente diferente, né? Num dado momento, em 2018, por exemplo, né, conversando com os devs que chegaram, você percebia nitidamente aqueles que, digamos assim, já chegaram sabendo da proposta de valor do NetWeave, da estação experimental, da animação em rede. Tem uns que não chegaram com isso, chegaram apenas achando que a proposta da criptojornada, né, era uma proposta para linkar para novas oportunidades ou para fazer networking, que a gente sabe que é uma coisa diferente de netweaving, né? São coisas completamente distintas. Então, assim, passou de tudo um pouco, entendeu? Passou a galera do Go Blockchain, por exemplo, né? A Gláucia, enfim, a galera do Go Blockchain passou por isso, mas a pegada deles era mais convencional. A pegada deles era mais né, a partir da própria proposta do Go Blockchain, eles gerarem recursos, né, para se autofinanciarem, vamos dizer assim, para poder desenvolver, né, a proposta. Né. O Júlio Monteiro, por exemplo, era a formação de comunidade, né, a comunidade Holochain Brasil. Então, quando ele encontra uma proposta como da estação, que já tem vários clusters, tem várias pessoas, isso tirou um baita de um piano das costas dele, entendeu? Porque ele sentia como uma coisa muito pesada de fazer tudo sozinho, e botou ele numa dinâmica de interdependência. Então, esse acolhimento, as conexões, os encontros locais, enfim, né, dentro da própria All Crypto Dev, depois com a formação, né, do ambiente de metamoeda, do MetaCurrency, ajudaram muito, até onde eu sei, a gerar todo tipo de conexão, né, e que vem facilitando muito a própria cocriação da Holocase, né, as suas últimas versões, lá por diante. Basta dizer que as primeiras aplicações que está rolando está sendo nessa proposta do ecossistema da estação, né? Diga-se Casa Nietzsche, leia-se Casa Tetracolab, vai por diante. Né? Fora algumas coisas, obviamente, que ele vem fazendo. E aí o Joe Carlotto foi a mesma coisa. Quer dizer, se fez uma geração forte de fluxos para devs colarem junto ali, enfim, tem várias coisas nesse sentido. E a coisa, acabou acontecendo de fato, né? Acabou que, de fato, o Citip já virou uma plataforma alfa, aquela coisa toda, e está acontecendo. Agora, o que eu percebo é o seguinte, não tem uma fórmula isso aí, né? Não tem uma fórmula, não tem um jeito de fazer, né? A gente vai sempre conversar com o que está instituído, né? Que são os recursos monetários, né? A moeda fiduciária, e vamos conversar, e o Pedro chegando aí, e vamos conversar com... Aí, Pedrinho. Pedro! Fala, querido. Chegou na área. Tá escutando a gente, querido?
Tá escutando a gente? Tá ligado? Tá escutando? Não tô vendo ninguém. Não tá ouvindo, não? Então, Alô, alô, alô. alô? Espera que eu vou configurar aqui. Tá, vê aí, vai em. Acho que ele não está ouvindo, não é isso? Não tá ouvindo. Escrever no chat, de repente, ele... Deixa eu tentar botar aqui para ele. Advanced Share Option, né? Deixa eu ver como é que ele pode. É aqui, ó. Agora eu consegui configurar. Era o volume do notebook. Era volume do notebook. É o que aconteceu comigo há um encontro atrás. 2 encontros atrás. Não. Entendeu? Cara, muito bom ver você por aqui, Pedrinho. Eu estava só falando o seguinte, cara. Eu estava respondendo um pouco um questionamento que a Samara colocou, que obviamente nesse encontro aqui especificamente está muito centrado, né, na interface, na dinâmica que está acontecendo contigo, de como a coisa historicamente vem acontecendo com a galera de tecnologia, né? No sentido de se envolver, digamos, com as iniciativas ou com os empreendimentos em rede, enfim, com as coisas, e isso, obviamente, conversar com as necessidades, né, que os devs têm no dia a dia, etc. Tal. Aí você chegou aqui, né? E aí eu não vou mais prolongar, não, e só dizer o seguinte, para terminar. Na realidade, Pedro, Samara, ficou bonito assim também, ficou muito legal. Bem verdinho, você está bem fresco, né? Green lights, né? Muito legal, assim. Então, na realidade, isso é tudo muito novo, tá, gente? Assim, porque ano passado, quando o Diogo Lopes, né, o Prêmio Avatar, estava na vibe, né, de materializar a versão 1.0 a partir da plataforma do Fluxa, da mídia social da estação, ele quis fazer da forma convencional, na realidade. Ele procurou correr atrás do edital para ter recursos monetários, etc. Tal, e esses recursos pagariam, digamos, os devs para poder desenvolver, digamos, né, a versão 1.0 da mídia social da estação. Acabou que isso não aconteceu por N milhões de motivos. Mas, de certa forma, foi até bom não ter acontecido, porque nós propomos aqui, né, o que a gente está propondo aqui é explorar aquilo que não está pronto ainda, não é isso? Aquilo que não está resolvido, não está pronto. Então, a ideia toda é a gente conversar com esses tokens que estão nascendo aí, Síntrope, esse token E2C, enfim, junto com a geração de fluxo da estação, para a gente poder resolver isso de uma forma não convencional, né? E aí a Samara fez uma pergunta muito legal, bem objetiva, né? Ela colocou da seguinte forma, sabe, Pedro? Nós ainda estamos numa discussão que ainda não está muito claro, objetivamente falando, né? Embora eu já cito clareza, por exemplo, na interface com o blockchain, não para geração de metadados especificamente, mas com a interface do blockchain do Ethereum, por exemplo, daquilo que o Fábio Borges compartilhou com a gente, né? É o dev lá ligado ao Síntrope, né? Do Diogo Carlotto, que não precisaria haver, digamos, no entendimento dela, ou no seu primeiro entendimento dela, um envolvimento full-time, né, de um dev ou de vários devs, porque a gente ainda está numa fase de exploração, mapeamento, levantamento, etc. Bem, foi isso que ela colocou. E aí ela também colocou que queria entender, né, qual seria a sua perspectiva com relação a isso, né? Por exemplo, toda essa pesquisa que você está fazendo com plataformas, eu já entendo que é um envolvimento, né? Independente se você está codando ou não, certo? Então, assim, queria entender primeiro, entender você, entender seu momento, entender a tua interface, né, com essa exploração, certo? E entender essa questão que a Samara acabou de colocar. Manda ver aí, querido. Só para esclarecer, seria com relação aos objetivos gerais da plataforma ou que, em termos de experimentação, com relação ao envolvimento full-time? Não, o que eu tinha pensado, o que eu tinha colocado é que eu queria até assim, ouvir um pouquinho de você, como é que você imagina esse envolvimento nesse momento, porque a gente acabou que nas últimas conversas, né, principalmente na trilha de metadados, a gente chegou à conclusão que a gente ainda tem um trabalho anterior a fazer, né? Então, que é esse trabalho de fazer, né, de criar essas jornadas, de fazer algumas definições.
Então, o que eu coloquei foi que eu queria entender de você o quanto você acha que é importante o seu envolvimento, o envolvimento de outros devs, não claro que na parte conceitual, sim, né, é super importante em vários aspectos, mas assim, o que você imagina agora ou quanto você imagina que isso iria tomar também de tempo seu, de investimento seu né, de tempo, dado que a gente está nesse momento de ainda ter que fazer muitas definições, né? Então, a pergunta foi mais nesse sentido. Se você acha que talvez o que você está se propondo a se dedicar agora talvez seja suficiente agora para depois dar um gás um pouco mais concentrado, ou se você acha que já é momento de dar um gás mais forte. É mais nesse sentido que eu queria, ouvir um pouquinho. Na verdade, assim, Samara, o principal é o que os nós entendem, né, como objetivo principal da plataforma, que também tem muito a ver com o que cada um almeja, né, o que cada um pretende, e aí o que o objetivo da plataforma, da estação como um todo, né, pretende. Então, assim, conceitualmente, eu vejo que durante esses 4 anos, tudo que foi conversado na plataforma já tem muita coisa, e que agora está no processo de começar a fazer essa formalização, de começar a engatar. Então, todo esse processo de elaboração, investigação, de fazer interface com outras plataformas, experimentar X ou Y de blockchain, enfim, entrar tudo nesse hype aí, ou não também, isso é uma coisa muito orgânica, no sentido de que o que o grupo entender como sendo essencial para agora, e a gente poder explorar, né? É claro que falar isso em termos de abrangência da estação como um todo, eu vejo que já tem uma escala de complexidade maior, porque, né, já houveram números, assim, sem igual, de nós que se envolveram em várias trilhas, interações, deixaram contribuições, e depois foram indo e voltando. Então, eu não sei dizer exatamente o que é ou não importante, mas eu digo assim, em termos de envolvimento, né, do ponto de vista de quem vai tecer esse desenvolvimento em termos técnicos, pelo tanto de interações que já foram tendo, pelo tanto de maturações, de ideias, enfim, de insights que cada um teve, independente de qual parte da plataforma da estação que isso foi abrangido, já dá para colocar muita coisa em prática, já dá para experimentar muita coisa, né? Então, sim, também tudo varia, né? Como que os nós enxergam esse ciclo de experimentação e descoberta. Então, aí também vê, se for um envolvimento full-time, obviamente, tem uma abrangência maior para poder explorar mais de um horizonte, de poder, né, enxergar para vários lados, enfim. Então, aí também um envolvimento temporário ou minoritário de uma pessoa, também depende muito do background de cada um, da experiência com cada tipo de tecnologia, com cada tipo de abordagem, modelagem. Então, tudo isso contribui, né, para ver o que pode ser feito, né, o que os nós entendem como sendo essencial para esse projeto aí, que já tem, né, 4 anos que está aí já amadurecendo. Então, depende muito do que os nós enxergam, né? Então, claro que um desenvolvedor, né, alguém que esteja aí comitado full time, não é garantia de sucesso, que vai ser uma coisa totalmente uau, era exatamente isso que eu queria, né? Então, é todo um trabalho de engenharia também que precisa ser preposto, né, para conseguirmos aí ter algum resultado, alguma coisa em vista, sem precisar também, basicamente, ter a noção tradicional de um produto, mas da série de experimentações, das possibilidades. Né? Eu tive uma ideia para fazer assim, gerar um token, para fazer esse tipo de liquidação. Então, desde que isso tenha um ciclo integrado, né, e que quem tem uma determinada ideia, um determinado conceito, consiga fazer uma contribuição. Isso já é on the fly, né, em tempo de voo. Preciso fazer isso aqui, o que você acha? Bacana, pô, legal, todo mundo gostou. A gente experimenta, coloca, né, entra como um adendo do protocolo, enfim, a gente pode inventar seja quais forem os nomes, né, que a gente precisa dar. Então, assim, resumindo, é o nível de prioridade que os nós dão para isso, né? Eu não tenho como saber o quanto cada um gostaria de ver isso tomando forma, né? De qual modo isso. Não, mas acho que agora ficou mais claro, assim, que a minha dúvida era se valeria a pena, dado que tem toda essa outra coisa acontecendo, né, de tentar chegar a algumas definições e tentar
compilar o que foi falado durante esses encontros, né, nos últimos um ano e meio, principalmente nos últimos meses, se valeria a pena fazer isso, né, talvez jogar uma energia um pouco mais para frente. Mas eu acho que agora ficou mais claro para mim que seria então o momento de explorar também tecnologicamente possibilidades, né? Então faz sentido isso tá acontecendo agora mesmo, tá? Eu acho que então só essa minha dúvida, ela acho que ficou bem clara agora bom, eu acho bem importante mesmo que isso seja feito agora em paralelo, até porque são definições tecnológicas que ajudam as definições conceituais e vice-versa, né? É muito interessante, Samara, o que você está falando, e o Pedro também, porque é engraçado, né? A perspectiva de cada um, né? De cada nó, de cada explorador, de cada trilheiro na história, né? Mas, assim, na perspectiva de uma pessoa como eu, que está super 200% envolvida, né? Eu já tinha, até pelas conversas, né, Pedro, que nós fizemos aí durante o Encontraço, na casa do Repórter Lab, eu já tinha percebido que essa investigação tecnológica conversaria com essa exploração que ele está fazendo, sabe, Samara, de metadados. Quer dizer, uma coisa está ligada umbilicalmente à outra. Quer dizer, independente se você vai colocar a mão na massa, programar, né, fazer a codagem ou não. Então, eu já tinha percebido dessa forma, mas eu entendi o que você colocou na medida em que, quando, Pedro, você chega lá no Telegram e coloca, galera, vou ter que diminuir, coisa e tal, né? O meu envolvimento, porque tem outras demandas para suprir, não é isso? Etc. Tal. Para as outras pessoas que estão lendo aquilo, fica parecendo que tipo assim, você vai diminuir a intensidade, né? Do seu envolvimento, né? No entanto, o envolvimento continua, né? Porque você tem já geramos micronarrativas entre a gente aqui, correto? Eu tenho micronarrativa com você tem com a Samara, certo? Então o envolvimento continua. O que de repente vai diminuir digamos assim, é o tempo que você vai colocar cronologicamente disponível para fazer essas investigações, né? Para fazer essas explorações, correto? Porque você vai usar esse tempo, né, para gerar os recursos que você precisa em termos monetários para suas demandas aí do dia a dia, correto? Pelo menos eu li dessa forma. Então, objetivamente, foi aí que eu tentei objetivamente perguntar ali. Então, vamos tentar entender, Pedro, nessa diminuição da disponibilidade de tempo, eu sei que isso não vai comprometer seu envolvimento, né? Até quando você consegue manter, digamos, a conexão desse envolvimento, né, para saber as coisas que estão acontecendo? A minha pergunta foi mais ou menos essa, entendeu? Que é diferente, um pouco diferente da Samara, ou seja, sabendo que você vai dedicar o seu tempo, né, para fazer jobs ou outras coisas, para gerar recurso monetário, não é isso? O quanto essa diminuição do tempo cronológico afeta o envolvimento a ponto de você não estar, de repente, acompanhando as coisas que estão acontecendo. Entendeu o que eu estou falando? Porque assim, a exploração da trilha de metadados continua, está super forte, ela vai convergir cada vez mais, vai gerar todo tipo de... né, a gente vai aprender muito com ela, né? Esse é legal você também conseguir aprender muito com ela também, né? Da forma que fosse, correto? A gente, por exemplo, vai fazer a experimentação do token /wallet no blockchain do Ethereum junto com o Fábio Borges, né, e o Diogo. Legal, isso é uma coisa que não necessariamente você precisa estar envolvido, correto? Porque, digamos, é uma exploração que vai trazer luz, não é isso? Vai trazer retorno crítico para a gente poder entender melhor aqui no presente, né, lá na frente, o que vai ser a mídia social da estação, né? Entendeu? Eu tô falando. Ao mesmo tempo, você chega e você já, até agora, no presente momento, você já fez contribuições, no meu entendimento, valiosíssimas, super valiosas, né? Você, por exemplo, uma coisa que incomodava para a Samara e me incomodava era a questão de trabalhar com wallet. Aí você veio com o entendimento do hand, né? Que é fantástico, por exemplo. Você veio com o entendimento que daria para desenvolver um protocolo, né? Um protocolo que ia conversar com blockchain, com sidechain, com tudo isso. Isso até agora não pintou, sabe, Pedro? Em retrospecto, né, de todos os encontros, todas as explorações, ninguém pintou com essa perspectiva. Mas como você é um cara ligado à complexidade, pintou, certo? E complexidade conversa com a dinâmica desse meta-organismo que é a estação experimental, né? Então, eu achei tudo isso fantástico. Eu tenho certeza que Samara achou também, Verdi, enfim, todos acharam. Então, assim,
Mas isso que você tá trazendo, você pode trazer, eu entendo, no tempo do seu tempo, sem problema nenhum. Correto? A minha pergunta é, o quanto essa diminuição que você está fazendo agora pode comprometer de você estar acompanhando as outras coisas que estão acontecendo, entendeu? Nessa exploração específica de materialização do Token E2C. Essa que é a minha pergunta. Assim, para ser também direto, cara, é algo assim difícil de estimar, né? Porque eu não sei o quanto seria aqui a minha caracterização externa aqui, né? O quanto isso iria me dar não sei, consumo de tempo, assim, para que eu conseguisse acompanhar. Então, seria muito variável, né? Poderia ter semana ou dia que eu estivesse com um pouco de tempo que eu conseguisse acompanhar, né? Mas aí a gente bem sabe que tem os updates do mundo para a gente se manter, né? E precisa chegar uma nova ferramenta, uma nova tecnologia, a gente tem que dar uma prioridade no que a gente vai estudar, né? Então, obviamente, se tivesse alguma outra demanda externa que eu conseguisse fazer para poder gerar recursos e fluxos para mim conseguir me manter, e se fosse algo diferente e de trabalhar remoto ou algo nesse sentido, né? Que eu não tenho procurado nenhum tipo de emprego nesse sentido, tenho recusado alguns, inclusive, porque eu falei, bom, se eu for trabalhar para algo agora nesse sentido, tem que ser algo no mínimo que seja nessas micronarrativas, né? Eu não quero nada que seja emprego, eu já recusei emprego assim de R$10.000, né? Teria que me locomover para Joinville, Florianópolis, aqui em Curitiba mesmo aparecem vagas. Eu falei, não, eu não estou mais envolvido com isso aí, eu estou fazendo outras coisas agora, então assim, né? Eu estou fazendo basicamente o que eu acredito que tenha mais sentido, que gere muito mais impacto positivo no mundo e para as pessoas, né? Que queiram sair desse. Então, assim, eu não sei dizer o quanto poderia não afetar nada, eu poderia estar acompanhando totalmente, ou eu poderia simplesmente não ter que dar prioridade para outras coisas, né? Então, e aí eu iria, assim, me envolver o mínimo possível, se isso envolvesse uma certa carga de tempo que eu teria que dividir a prioridade, então poderia ser, sei lá, 10 minutos por dia, só acompanhar o que está lá, e enfim. Então, eu não sei te responder isso com exatidão, iria depender muito do que eu precisar fazer, né, externamente, porque eu iria basicamente procurar, né, tem alguns até que trabalham em vista, assim, preciso ver se vai rolar ou não, ou, enfim, dar uma resposta, né. Então, seriam trabalhos, basicamente, que ocupariam grande parte do meu tempo, né, e do meu foco. Então, assim, é totalmente inestimável ainda dizer assim o quanto que isso poderia tardar com o meu envolvimento, assim, de fato, né? Eu acho que, assim, se eu estou num projeto que pelo menos eu não consigo dar uma contribuição mínima, eu prefiro até falar, por enquanto eu estou sustando aí a participação, né? Até que eu consiga dar uma atenção plena, né? Então, assim, para mim faz sentido ter minha participação. Ou participa com tudo, ou então, né, tira de campo, para não também dar uma falsa esperança de que, né, o Pedro vai conseguir participar, vai entregar, né? Hoje eu já não faço mais isso. Antigamente, eu participava de muitos projetos ao mesmo tempo, e essa presunção, no final das contas, não me deixava entregar nenhum nem outro, né? Eu tinha um problema sério de entrega, né? Então, não é nem questão de entrega, mas de resultados palpáveis mesmo, porque as pessoas contam com o seu trabalho, né? É uma coisa orgânica. Então, se eu não consigo entregar isso de forma integral e uma coisa que tem realmente um impacto positivo, eu prefiro me abster de participação, assim, seja em qual projeto for, assim. Então, cara, objetivamente, a gente está fazendo aqui, como você sabe, algo bem fronteiriço, que é gerar todo tipo de recurso que não é apenas monetário, como você sabe, né, quando a gente faz geração de fluxo na dinâmica da estação, né, na animação em rede da estação experimental, né, e, ao mesmo tempo, liquidar as E2Cs alfas que foram emitidas nesse experimento que a gente está fazendo do token E2C, correto? Nesse sentido, a Janada disponibilizou R$100. Esses R$100 já chegaram na sua conta, já faz tempo, né? Sim. O Felipe ficou de passar R$50 para você. Chegou também? Cara, não verifiquei esses dias não, mas... Então dá uma verificada, porque ainda tem outros 150 para chegar através de outras 8 pessoas. Entendeu? Então, assim, tem os 50 do Felipe mais 150, ou seja, só aí dá 200. Né? Então, nesse sentido, já são aí, sei lá, 12 pessoas que já entenderam a tua necessidade, obviamente, mas mais que isso, mas entenderam a proposta, né, da exploração, sabem o quanto ela é relevante para
para muitas outras pessoas que a gente nem conhece, né? E já chegaram junto. Mas o mais importante que eu queria dizer para você é o seguinte: essas pessoas estão se apropriando, elas também vão gerar frutos, entendeu o que eu estou falando? Além do que, nós vamos intensificar nessa área, pela conversa que a gente teve no sábado, a questão até por causa da gente mapear a jornada das micronarrativas, né? A gente vai intensificar a liquidação das EDCs que forem emitidas, entendeu? Então, o que eu quero dizer, no final das contas, vai estar chegando recurso monetário para você. Mas eu sei que eles não vão estar chegando no tempo que você precisa, entendeu? No tempo do seu tempo. Mas vão estar chegando. Então, o que eu queria entender é uma equação. A gente precisa chegar numa equação nesse encontro aqui. A equação é: as pessoas vão se envolver, vão continuar se envolvendo, os fluxos, todo tipo de recurso vai ter sendo gerado, inclusive monetário, e eles, de uma forma ou de outra, vão chegar a você, certo? Mas não só a você, mas vai chegar para mim, para a Samara, para outros devs, enfim. Mas vão chegar, né? Esse tipo de tensionamento, esse tipo de tensão, esse tipo de contínuo, ele também tinha que ter alguma qualificação, entendeu o que eu estou falando? Nessa equação nossa que a gente está conversando aqui. Eu queria saber como é que a gente pode equacionar isso. Quer dizer, onde eu quero chegar? Se de repente não chegou a tempo para poder pagar a despesa que for, que está existindo, eles vão estar chegando em algum momento, entendeu o que eu estou falando? Eles vão estar sendo disponibilizados para você. Aí eu pergunto para você, isso é uma experiência nova, de fato. Isso não é uma coisa, né? Isso é uma experiência nova. Não é alguma. A gente não está falando de uma experiência de você fazer porque você gosta e no seu tempo livre você voluntariamente vai fazer. Não. A gente está falando de alguma coisa que as pessoas envolvidas querem gerar todo tipo de recurso para você, inclusive monetário, para que você mantenha um mínimo de contínuo, de envolvimento, para que quando a coisa pegar, que eu digo no sentido de agora vai ter que botar a mão na massa para fazer a codagem da parada, entendeu? Você já consiga encontrar, sabe qual é, na sua perspectiva, o tempo para poder fazer isso, o tempo cronológico para poder fazer isso. É mais ou menos isso, sabe, Pedro? Então, assim, a ideia hoje aqui é a gente conversar um pouco nessa perspectiva também. Pedro, eu queria te perguntar também sobre outros fluxos, assim, que outros fluxos hoje em dia estariam te demandando? Por exemplo, de dev para estar trabalhando junto no projeto com você. Que outras, sei lá, facilitações talvez a rede poderia estar de alguma maneira conectando para que você possa até compartilhar o trabalho que você está desenvolvendo aí com mais energia. Cara, isso para ser sincero, meio que não depende muito de mim, porque também a rede precisa entender que acho que é uma coisa que para todos estarem envolvido, né? Eu digo, né, quem quiser contribuir, quem tiver alguma coisa que puder. A minha pergunta é mais da sua experiência mesmo, do seu sentimento, se você está demandando, o que você não está demandando, de outros fluxos, né? Esses outros fluxos. Você está demandando alguma coisa e até para eu poder entender aqui. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Vira e mexe, eu tenho tentado conectar o Lopes, né? E eu sei que o Lopes está com as questões dele, né? A filhinha dele está para nascer agora. O cara, porra, tá voltando aí para esse lugar aí, né? De tentar ter uma casa, um cara que foi nômade por muito tempo e tal. Enfim, mas é um cara que eu gostaria de estar conectando. Então, assim, não sei, fico pensando em quem eu acho que pode estar junto nesse trabalho, eu poderia estar conectando. Então, se há demanda também dessa pessoa ou não. Eu não sei dizer, cara. Eu acho que quem tiver que se envolver assim, que sentir que dá para envolver, tá valendo, né? Claro que isso iria aumentar o fluxo de ideias, até o volume de código e o que pode ser feito, né? Isso logicamente incrementa, né? Que ainda mais quem já está trabalhando mais nisso aí, tá pegado no esquema aí. Mas, Pedro, ele falou especificamente para as coisas que você quer explorar, entendeu? Ele falou assim, nesse sentido. As outras coisas que você quer, que é uma coisa que te dá prazer, por exemplo, o IoT, na internet das coisas. Então, coisas que você está explorando que seria legal ele, por exemplo, gerar fluxo para conectar pessoas, insumos, equipamentos, entendeu o que eu estou falando? Por exemplo, eu sei que tem uma demanda que você tem que é com relação ao próprio notebook, correto? De repente, na geração de fluxo, pode ser que a gente consiga chegar na sua mão um notebook semi-novo, onde não vai ter
o problema que você está tendo com isso que você está usando agora, entendeu? Essa é uma forma de recurso que você pode, essa geração de fluxo das pessoas que estão ouvindo na exploração pode gerar para você. É isso que o Veri estava querendo dizer. Eu não sei definir, eu acho que esse é um ponto que eu não tenho experiência, assim, em trabalhar, né, com esse tipo de fluxo de rede, né, acho que, para mim, assim, o que conseguir ser gerado, para mim, é bem-vindo, né, eu não tenho exigência nenhuma, assim, cara, se você ser sincero, eu sou bem humilde ao extremo nesse sentido, qualquer tipo de ajuda que vier, assim, poder facilitar, né, aí, porque, assim, em termos de desenvolvimento, assim, só refrisando, né, quem mais se envolver, as possibilidades da plataforma conseguir dar uma guinada de ter potenciais aplicações, N coisas, é muito maior, né? Certamente. Assim, as minhas demandas, principalmente com relação ao IoT, que também é uma coisa que dá para, né, eu estou envolvido na iniciativa Open Hardware, né? Então, a gente tem uma demanda de testar vários tipos de dispositivos e protocolos, então é sempre uma parada mão na massa, e tem muitas vezes tem coisas que são bem baratinhas, né, que custa 50 centavos, assim, alguns sensores, tem uns que custam 30, 40 dólares, né, então não tem limite, assim, eu não sei dizer o que daria para facilitar, o que tiver de proposta que a rede achar que pode ser de valia, né, a gente pode estar dialogando sobre, eu não sei definir, isso é uma coisa mas seria legal, nesse sentido, você, quer dizer, a partir do momento que você coloca, sabe, toda a investigação de Open Hardware / Internet das Coisas, a IoT que você está fazendo, como uma trilha, né, na dinâmica da estação, isso que você acabou de falar vai acontecer, sabe, Pedro? Naturalmente. As pessoas vão se conectar, né? As pessoas vão querer saber o que você está explorando, né? Vão compartilhar conhecimentos, vão compartilhar experiências, certo? E vão compartilhar recursos também, né? Parece que sobre a internet das coisas, eu fiquei futucando um tempo atrás, eu acho que só tem uma cadeira universitária aí, sobre a internet das coisas, assim, mais very hard, assim, que eu acho que é na Universidade de Los Angeles, se eu não me engano. E o cara, né, que dá essa disciplina lá, o cara é meio pirado, então ele disponibiliza todas as aulas online, abertas. Então, assim, e eu acho que tem um kit da Microsoft, não é, Vi? Alguma coisa assim, que dá para acessar para começar a desenvolver com a internet das coisas, aberto também. Mas, assim, eu sei que essa cadeira de Los Angeles, eu posso até dar uma pesquisada, eu acho que é a cadeira que mais, digamos assim, né, mais forte disso de pesquisa no mundo e é aberta. Assim, não sei se é do MIT, alguma coisa assim. Eu acho que é isso, cara. Assim, eu acho que o Pedro deixou claro que, assim, tudo que cada pessoa, né, ele já explicitou uma demanda, né, que é aqueles 800, 500, enfim, aquela coisa que varia entre 500 e R$ 1.000, botar aí na média 800 reais, não é isso? Então, tudo que puder sendo gerado, que temos recursos monetários exclusivamente, que puder chegar na mão dele, é mais que bem-vindo, não é isso? E todo e qualquer outro tipo de recurso, né, do equipamento que ele usa, para a pesquisa que ele faz em internet das coisas, open hardware, etc. Tal, tudo isso também é mais que bem-vindo, né? A questão que eu coloquei, Pedro, é o seguinte: na medida que as pessoas forem se envolvendo cada vez mais, eu tenho certeza que, digamos, o que você precisa no dia a dia, né, de recurso monetário para pagar, seja lá o que for, vai começar a ser suprido, entendeu? Não na sua totalidade no início, mas a minha preocupação era apenas conseguir, minimamente, você sentir que com essa experiência que a gente está fazendo, né, que é diferente do convencional que está colocado aí, né, onde se combina antes para, né, quanto vai receber cada um, que, de alguma forma, esse envolvimento ele continue vibrando no campo, entendeu o que eu estou falando? O envolvimento continua vibrando no campo, mesmo que a dedicação, digamos, o tempo que se tem, né, para poder dar um mergulhozinho melhor mais ali, ampliar um pouquinho mais lá, não continue sendo no mesmo tempo, entendeu? É mais ou menos isso que a gente estava querendo conversar contigo, cara. Eu entendo, né, que realmente está sendo uma experiência nova para todo mundo, né, acho que para mim também, principalmente porque acho que na nossa vida de desenvolvedor a gente sempre trabalha aquele esquema, né, tipo, né,
tem um contrato, etc, etc, NDA, blá, 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 blá. Então, eu, assim, tô me engajando da maneira que eu posso, né? Mas, assim, na última semana tem usado bastante, né? Então, assim, é uma questão, assim, emergente mesmo, né? De coisas que estão interagindo e chegam até essa data, né? Então, quando chega próximo da data, assim, meu foco se esvai, né? Dissolve, porque eu preciso, né? Então, assim, quando vai chegando para o final do mês, assim, o foco vai dispersando, então tem sido bem intenso nesse sentido, né? Porque aqui no coletivo a gente está sempre, né, procurando vários tipos de experimentações, né? Por exemplo, essa semana agora eu fiz uma lavagem de várias cobertas aqui, lençóis, fazendo reaproveitamento de água, né? E aí eu fui pesquisar sobre sistemas de reaproveitamento, tinha uns até que razoáveis aí na internet, falei, cara, fiz um cálculo, sei lá, de R$ 610, dá para fazer um sistema bem bacana de reaproveitamento, com bomba, com manopla, com membrana de filtragem, dá para saber o nível de partículas por milha de litros cúbicos de água. Enfim, eu falei, pô, isso aqui dá para gerar uma série de dados interessantes e gerar microestações, tratamento nas casas, né? E aí até coloquei, tô até terminando um gravitômetro ali para colocar, por exemplo, a caída da chuva, né? Pra você saber, por exemplo, se nível de filtração da água, no Rio de Janeiro tem muito deslizamento de barranco, né? Além daqueles sensores de movimentação de solo, você pode colocar um gravitômetro, que custa R$ 10, R$ 15 aí de materiais. Você pode colocar no começo do morro e no embaixo lá e saber como o terreno está andando e qual é o potencial de deslizamento. Você não precisa nem de defesa civil ficar fazendo essas paradas. Então, tipo, é uma micronarrativa que pode, né, ajudar várias comunidades aí a se sintonizar de acordo com o ecos, né, que está rolando aí, enfim. Então, assim, tudo aqui a gente está gerando oportunidade de aprendizado, de pesquisa e de movimento, né? Então, que é o que a gente tem, né, como proposta de ser um espaço colaborativo, uma sessão experimental. Então, assim, é uma série de demandas, né, que eu vou tendo no dia a dia. Aí, quando vai chegando para o final do mês, eu preciso postar tudo isso daí e dar um jeito de gerar recursos para acionar o básico aqui, né, que não tem muito o que fazer, né. Então, assim, eu, para ser sincero, fico perdido, né, nesses fluxos. Eu não estou ainda adaptado nesse, nesse contexto. Mas, Cara, a sua transição do mundo corporativo para essa dinâmica aqui é bastante recente em comparação à da Samara. Não estou nem falando da minha pessoa ou do próprio Verli. Mas, para a gente finalizar aqui, cara, o que eu queria dizer para você é o seguinte. Primeiro, eu vou te fazer uma proposta, né? Eu quero abrir uma trilha livre aprendente na dinâmica da estação, chamada Open Hardware / IoT contigo, entendeu? Ou seja, a gente fazer encontros locais, a gente mapear isso no Kumo, enfim, eu tô disponibilizando meu tempo para fazer essas dinâmicas, para dar visibilidade para isso, entendeu? E por quê? Porque essa experimentação que você vai fazer aí no Experimenta Casa Colab pode servir para o Altim, por exemplo, na Casa Livre do Altim, né, Samara? Pode servir aqui para o Experimenta Vila 25, entendeu? Pode servir localmente falando para vários outros lugares, entendeu? A Casa Nietzsche, enfim, vai por diante. Né? Então, essa é uma proposta que eu te faço. Né? Se você tiver afim, a gente pode conversar sobre isso e iniciar. Porque eu acho que o que nós estamos, entre aspas, prototipando aqui é uma forma da galera do mundo da tecnologia se envolver em projetos open knowledge, né? Iniciativas abertas, de uma forma que não seja como está convencionado aí, correto? É uma forma onde organicamente as pessoas se envolvem, você acessa todo tipo de recurso, insumo, facilidade, conexão, correto? Gera uma cadeia de interdependência, de interrelações, e com isso vai satisfazendo o que você tem de demanda, o que você tem de necessidade no dia a dia, entendeu? Então, eu acho que a gente está meio que, entre aspas, prototipando essa história, né, para que isso também vai servir, sabe, para o próprio Diogo Carlotto, enfim, vai servir para outros devs, para outro pessoal de tecnologia que está começando, né, aos poucos, já chegou, mas está chegando cada vez mais nessa dinâmica da animação em rede da estação, né? Lembrando que existem outras coisas já acontecendo nesse sentido. Você sabe, já tem o Cinto, tem a Florestinha, tem o Locasa, da por diante. Bem, galera, é isso que eu queria conversar. Eu acho que a conversa foi bem interessante, deu para a gente entender. Pelo menos eu consegui captar direitinho, né, como é que o Pedro está entendendo e percebendo isso, sabe, Pedro? Eu acho que deve ser, não sei, imagino que para a Samara também foi bastante satisfatório, o Verli. E vamos embora, cara, vamos nessa. Essa semana
deve acontecer na quinta-feira, não sei. Vamos ver, vamos conversar. Mais um encontro. Né? Pra gente... Aí eu acho que vai ser um encontro, sabe, Pedro? Eu imagino, não sei, mais ligado a essa trilha de metadados mesmo, que a conversa no sábado foi bastante rica, sabe? Quando você puder conferir lá o vídeo, você vai ver que a conversa foi bastante rica, né? Então deve acontecer um encontro nesse sentido. Mas, só para ficar registrado também nesse encontro aqui, a gente vai fazer uma conversa para renovar uma das primeiras infraestruturas que é disponibilizada para usufruto comum na animação em rede da estação, né? Que é o perfil PeopleSpring, né? Aqui nessa plataforma do Zoom, né? Que vai acontecer agora em junho, né? 15 de junho. Então deve acontecer um encontro também. Então só no horizonte dessa semana aí, nós temos 2 potenciais encontros. Um ligado à trilha de metadados e um ligado a gente fazer a renovação, né? Do PeopleSpring, né? Na plataforma do Zoom. É isso, galera. Se alguém mais quiser falar mais alguma coisa, a gente dá aquela finalizada bacana aqui. Não, vou partir, gente. Foi ótimo conversar com vocês. Então, tá bom, Samarinha. Beijo no seu coração, beijo no coração, Pedro. Falando, Dá um beijo. em breve. Dá um beijo na galera aí. Coração, vou deixar. Então tá bom. Valeu, gente. Beijão. Valeu. Vamos nessa. Eu não tô indo que eu tô aqui mega morto aqui. Um beijo. Vamos embora. Tá todo mundo.